Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Nós estamos em Cristo e nele, Senhor Pai, nós temos recebido, Senhor Deus, a sua plenitude, graça sobre graça. Oh Deus, é maravilhoso contemplarmos aquilo que João disse: o Verbo virou gente, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, porque essa é a descrição de um homem regenerado, um homem que viu a glória de Cristo. Oh Deus, não simplesmente que viu Cristo ou que creu que Cristo andou no mundo. Naqueles dias, nós sabemos, Senhor Pai, as multidões que o viram, mas nós sabemos que a maioria, Senhor Pai, nunca viu a Tua glória em Cristo. Que a maioria das pessoas não poderiam dizer o mesmo que João: o Verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Muitas pessoas não viram nada, muitas pessoas viram um homem comum. Muitas pessoas, Senhor Pai, viram um mero carpinteiro. Outras pessoas viram, Senhor Pai, um objeto de ódio, Senhor Deus. Como sem a atuação do Teu Espírito, o homem é capaz de olhar a própria face do Teu Filho andando no mundo e não ver nenhuma glória. Isso é para nós vermos, Senhor Pai, a escuridão do coração do homem, a cegueira espiritual, Senhor Pai, inata em cada pessoa que nasceu neste mundo em Adão, e como, Senhor Pai, realmente é o que o Teu Espírito faz. Quando Tu diz haja luz, é abrir os nossos olhos, nos dá mente e coração para contemplarmos a face, a beleza do Teu Filho, enquanto às vezes alguém ao nosso lado está olhando para a mesma coisa, está olhando para o mesmo texto, está ouvindo o mesmo sermão, está vendo as mesmas coisas, oh Deus, mas não está vendo nenhuma glória. Diz crer com a sua mente, mas não está vendo nenhuma glória. O que nós queremos nesta noite é que todos nós, Senhor Pai, vejamos a Tua glória, oh Deus, no Teu Filho amado, a glória como do unigênito do Pai. Que nenhum de nós seja como aquelas multidões enormes que tinham tantos desejos centrados em si mesmos e viam Jesus como um canal que poderia trazer a eles algumas coisas, mas eles não podiam e não desejavam, na verdade, estar, cear, contemplar e desfrutar, oh Deus, como Maria fazia aos pés de Jesus, ouvindo de verdade, oh Deus, tendo comunhão verdadeira, porque via a beleza infinita que Tu tens, ó Deus, na beleza infinita que Cristo é. Que nós possamos, ó Deus, nesta noite, sermos tocados mais e mais, porque nós sabemos que se daqui a toda a eternidade não, Senhor Deus, esgotaremos as belezas de Cristo, que dirá nesta vida e que dirá num dia como hoje. Olhamos hoje pela manhã, nossos corações foram aquecidos pela Tua glória, pela Tua palavra, mas nós, Senhor Pai, temos fome de Ti, como que estando numa terra sedenta, sem água, Senhor Pai, como Davi diz no Salmo. Oh Deus, nós queremos conhecer a Ti, nós queremos contemplar a Ti, e nós sabemos que o Espírito Santo faz isso, nos trazendo, Senhor Pai, a Cristo na palavra. Então faça isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós estávamos olhando para a oração de Cristo, João 17, que na verdade é o santo dos santos da Bíblia, não é? É o lugar onde nós temos um texto grande em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade está orando ao Pai, a pessoa pelo Espírito, né? Já que Jesus ele se despiu de todo de viver segundo o seu poder, para que ele fosse completamente recebesse o Espírito sem medida, para que ele fizesse todas as coisas dessa forma. E nós vimos como o paradigma da oração verdadeira que Cristo estabelece nessa maior oração da Bíblia é totalmente diferente daquilo que normalmente norteia o coração dos homens quando estão orando, não é? Como ele sabia exatamente o que ia acontecer, e como ele sabia que tinha chegado a hora de acontecer, e ele quer orar, ele quer estar com o Pai, porque ele quer glorificar o Pai em cada uma das situações, mesmo indo em direção a essa ira infinita que estava sobre nós. E como na verdade a oração é cear com Ele, é parar e contemplar
a glória de Deus, não é? Como que num espelho, com atenção. E Paulo diz que nós só sabemos que contemplamos a glória de Deus, e não que cremos que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é misericordioso, que Deus é sábio. Nós contemplamos a glória da sabedoria de Deus, a glória do amor de Deus, a glória quando isso nos muda. Qualquer crença de que Deus é bom, é santo, é misericordioso, mas que não nos muda, é uma evidência de que nós cremos nisso, mas nós não contemplamos a glória do amor de Deus, a glória da graça de Deus, a glória da humildade de Deus, a glória da soberania de Deus em Cristo. Então nós não mudamos. Então é por isso que às vezes, como quando agora orando, nós estávamos lembrando, João diz: o verbo virou gente, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. E nós sabemos que a maioria das pessoas da época de João não viram glória nenhuma. Eu prego normalmente aqui em Jardim da Luz 150 vezes por ano. Se você pegar as 150 vezes, pensar um dia e meio, 2, para meditar sobre esses sermões, dá quase que o ano inteiro, não é? E qual o resultado? Ele é diferente, não é? Algumas pessoas são mudadas, algumas pessoas são transformadas distante, quando isso chega a elas através do YouTube, da internet. Algumas pessoas são mudadas presencialmente, outros ficam mais maduros, outros produzem frutos e outros não acontece nada, não é? Eram iguais, no primeiro dia do ano, no primeiro domingo do ano, e depois de 150 sermões são iguais, e às vezes depois de 10 anos ainda são iguais. Por quê? Porque algo que foi igual para uma grande quantidade de pessoas produz um efeito tão diferente. É por causa disso. Se nós vimos essa glória, ou se nós não vimos, ver a glória que nos muda. E nós hoje vimos, nos 3 vezes que olhamos para João 17, nós vimos todo o fluxo de Cristo para o Pai, não é? Como tudo que Ele fez é o plano do Pai, como tudo que Ele fez é aquilo que o Pai planejou, não é? O Pai não foi misericordioso por causa de Cristo, Cristo veio porque o Pai é misericordioso. O Pai não demonstrou o seu amor porque Cristo veio, não é? E Cristo veio, então por causa disso Ele demonstrou o seu amor. Não, Ele nos amou, então Ele, o seu Filho é enviado. Então Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criou você e todos os outros seres humanos para a sua glória. E toda a tragédia humana é se Ele vê, contempla, desfruta essa glória, como Jesus estava mostrando no momento mais incrível de toda a história, para sempre, como tudo que Ele queria era naquele momento que o Pai fosse mostrado grande, maravilhoso, santo, misericordioso, belo, e de todas as formas que o Pai seria mostrado, seria glorificado na cruz. Isaías 43:7 diz assim: de longe traga os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. E 1 Coríntios 10:31 diz: se você come ou bebe, ou seja, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, você vê que aquilo que é a essência da oração, eu estou à porta e bato para cear contigo, para você olhar para essas belezas como quem olha no espelho, com aquela atenção. A gente viu como isso uma metáfora para a oração verdadeira. Na verdade, todo homem existe, todas as coisas existem para isso. Para esse fim, Deus nos deu uma mente. Para esse fim, Deus nos deu a racionalidade para nós conhecermos quem Ele é. Esse é o objetivo final. Mas Ele também deu a gente um coração para que para que nós pudéssemos apreciá-lo e termos afeições poderosas. E Deus nos deu mentes para que possamos saber a verdade suprema.
E Deus nos deu corações para que nós entesourássemos cada verdade a respeito dele, revelada em Cristo, em nossos corações, porque não há verdade superior a Deus que as nossas mentes pudessem conhecer. Elas foram feitas para conhecer essa coisa final, e não há valor maior do que o de Deus para nossos corações amarem. E eles foram criados para isso, e Deus nos deu um corpo para que possamos agir de acordo com o valor de Deus e de acordo com a beleza de Deus e a verdade de Deus. Então nós fomos criados para fazer Deus parecer magnífico, e é o que Jesus queria, e é por isso que ele está orando: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Ele queria manifestar, e ele podia fazer isso perfeitamente, o Pai da maneira magnífica e perfeita, como a soma de toda a verdade, como a razão de todas as coisas, e fazer ele parecer magnífico como o tesouro mais valioso do universo, que se para glorificá-lo, ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que estar debaixo da ira que todos os eleitos mereciam, era o que ele queria. A oração dele era para desfrutar e manifestar essa glória. Então Deus brilha intensamente através do seu povo, nós, quando conhecemos com precisão e profundidade como ele é revelado em sua palavra. Precisão é aquilo que nós vimos quando nós olhamos como num espelho, quando a gente está tentando ver detalhes em nós mesmos, no nosso rosto. A gente olha para essas glórias de Cristo com essa atenção. Então Deus brilha ainda mais gloriosamente quando nós o valorizamos e nos deleitamos nele infinitamente. É isso que cada sermão se propõe, e na verdade é só quando nós somos mudados nós sabemos que nós contemplamos essa beleza através das nossas mentes, e os nossos corações se incendiaram em afeições, e isso para nós é mais importante do que a saúde, mais do que qualquer tipo de suprimento, e mais do que a própria vida. É por isso que quando eu comecei o culto, eu estava mencionando John Bradford, que morreu com 45 anos de idade, queimado numa fogueira, mas pôde morrer desse jeito, falando para a igreja dele: irmãos, não fiquem assim, esta noite eu cearei com o Senhor. Então, é como o salmista diz no Salmo 63:3, o seu amor leal é melhor do que a vida. John Bradford estava dizendo para aquelas pessoas, com suas palavras, a mesma coisa que Davi, ou o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Os lábios só exaltam quando isso é verdade no coração. Nós vimos na quinta-feira Pedro dizer que nós devemos santificar Cristo em nossos corações, mostrando uma esperança tão grande em tudo que Cristo é, que o mundo vem a perguntar a nós a razão dessa esperança. E como Paulo disse em Filipenses 3:8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele não está querendo ganhar outra coisa, ele quer conhecer Cristo, ele quer contemplar Cristo e a sua glória. Em outras palavras, Cristo é mais valioso para ele do que todas as coisas do mundo. Paulo viu a glória de Cristo, e nós o glorificando, nós glorificamos Cristo quando nossas mentes o conhecem por quem ele realmente é. Sabe, quando nós podemos dizer como João, os nossos olhos viram a glória de Deus, não é? Quando nossos corações realmente experimentam ele acima de todas as coisas, e todas as coisas apontando para ele, quando atuamos de acordo com esse conhecimento e agimos de acordo com esse tesouro em nossas vidas. Então, pensar foi criado, em última análise, para encher o nosso coração com aquele material necessário para o amor. Cada sermão só é pregado com o propósito de encher a mente, através da mente, encher o coração com esse material que queima em amor, não é? E eu vou sempre argumentar que a mente de um homem regenerado serve ao seu coração, porque esse é o argumento da palavra de Deus todo o tempo. O verdadeiro pensamento sobre Deus existe por causa das nossas afeições sobre Deus. Se nós não contemplamos a glória de Deus, você vê que o pensamento ele fica fútil. A doutrina bíblica existe por causa das delícias e do deleite espiritual
em Deus. Tanto o pensamento quanto os sentimentos são necessários. Nenhum de nós glorifica a Deus só por ter pensamentos corretos a respeito dele. São as delícias que mostram que nós estamos vendo a glória de Deus. Então, ambos são importantes, mas um é o resultado final. Saber não é definitivo. É por isso que contemplar Cristo durante anos pode ser para algumas pessoas nada, e para João pode ser: nós vimos a sua glória. É por isso que para uns ouvir 150 sermões no ano não muda nada, não é? E para outros muda tudo, não é? Porque saber não é definitivo. Amar ao contemplar a sua glória é o propósito. Você vê que Paulo diz: o meu desejo é conhecê-lo, não é minha obrigação, não é eu tenho que conhecê-lo, eu como filho de Deus tenho que conhecê-lo, eu tenho que saber mais. Não, o meu desejo, você vê que é o coração de Paulo, não é? Como nós vimos, estamos estudando o Salmo 1, e essa é a descrição do homem que não é palha, é uma árvore. O seu deleite está na lei do Senhor, na palavra de Deus, onde você enxerga essa glória em Cristo. E o diabo sabe tantas verdades teológicas como nós, ou até mais, mas nada disso desperta amor no coração de Satanás ou dos demônios. Não desperta nada. Ele odeia tudo que ele sabe a respeito de Deus, apesar de ver essas verdades e de crer nessas verdades. Então, amar e se deleitar no Deus que conhecemos é a única evidência de que nós estamos contemplando a sua glória. A tarefa da mente é apenas fornecer o conhecimento correto, e através disso o Espírito Santo vai fazer essas verdades se transformarem numa visão da glória. Em vez de eu crer na sabedoria de Deus, eu vejo a glória da sabedoria de Deus. Em vez de eu crer no amor de Deus, eu vejo a glória do amor de Deus. E quando eu vejo isso, Paulo diz: eu sou transformado. Então a tarefa do pastor é continuar a derramar vez após vez a verdade sobre Deus no coração das pessoas. Hoje as pessoas pensam que o pastor é uma espécie de amontoado de coisas que a sociedade definiu, que ele é muito mais um terapeuta do que alguém que derrama a verdade de Deus no coração das pessoas, com toda a paixão, todo o patos possível. Ele não tem nada a ver com um conselheiro, com um ajudante, um técnico para a vida, um guru, como os homens têm. Ele tem esse dever, não é? E essa incumbência de trazer a verdade e colocar diante da igreja vez após vez após vez. É por isso que quando queriam que os apóstolos cuidassem de um monte de coisas, ele disse: não, vamos colocar outras pessoas, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. A palavra e a oração, porque é assim que a igreja é mudada. Não é com dicas sobre o casamento, dicas pessoais ou coletivas. O casamento é mudado quando nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, que derrama transformações em nossos corações, que atingem nosso casamento. Então a tarefa do pastor é continuar a derramar mais e mais desse combustível no coração do seu povo e orar para que o Espírito Santo faça o que só ele pode fazer: inflamar a verdade, ou seja, abrir os olhos para que as pessoas não aprendam sobre o amor de Deus, mas vejam a glória do amor de Deus. Não aprendam sobre a misericórdia de Deus, mas vejam a glória. Não aprendam sobre a soberania, vejam a glória, porque se ele vê a glória da soberania de Deus sobre tudo, então ele vai ter paz, então ele vai ter descanso. Mas se ele só souber com sua mente que Deus é soberano, ele não é mudado, porque ele não vê a glória disso. Então somente a chama do Espírito pode inflamar a verdade para queimar em amor, em alegria, paz, gozo, em todas as coisas que o Espírito Santo faz, produzindo o seu fruto. Ele produz isso ao inflamar, ou seja, ao fazer homens verem a glória daquelas coisas e não saberem sobre aquelas coisas. É por isso que o diabo pode conhecer tanto e não amar a Deus.
ele pode conhecer tanto quanto qualquer santo de Deus, ou qualquer querubim, não é? Mas ele não tem nenhuma afeição. Por quê? Porque o Espírito Santo ignora a verdade e o conhecimento no coração do diabo. Então, o diabo não pode ver a glória do amor de Deus. O diabo não pode ver a glória da misericórdia de Deus. O diabo não pode ver nenhuma dessas coisas como beleza, como deleite. E você vê, essa é a tragédia do conhecimento que não nos transforma, do conhecimento que não nos muda, porque é a evidência de que nós estamos conhecendo sobre o amor de Deus, até mentalmente crendo que há esse amor, mas a gente nunca vê a glória desse amor, a realidade, nunca vê a glória dessa soberania. Então o Espírito Santo ignora o combustível da verdade sozinha lá e no coração do diabo, por exemplo, e não há afeições. Portanto, todo pregador é totalmente dependente do Espírito Santo. Ele prega, ele ora, mas o que faz um homem dizer: o verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a sua glória? É só Deus. Não podemos fazer essa verdade queimar, acender em chamas no coração das pessoas e mudá-las. É por isso que um planta, um rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, ou Deus faz aquilo crescer, aquilo ser real, a pessoa ver a glória, ou nada acontece. Nós podemos orar para que o Espírito faz isso e ser fiel na proclamação da verdade. Mas nós sabemos que alguém pode caminhar, ver Cristo, como nos dias de João, e não ver nada disso. Então, os corações mortos não desejam Deus. Nosso foco sempre é o coração que é formado pelo Evangelho, porque aí está tudo aquilo que realmente é o anseio de cada vez que a palavra de Deus é pregada. Sem o Evangelho, nossos corações estão espiritualmente mortos, né? E isso é verdade para todas as pessoas no mundo, sem exceção. Quando Adão e Eva caíram, toda a sua descendência caiu junto com eles e ficaram incapazes de ver a glória de Deus, que é essa glória transformadora. Em Romanos 5,18 diz: uma única transgressão levou à condenação a todos os homens. Em Romanos 5,19 diz: com a desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Em Romanos 3,23 diz: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, agora estão incapacitados, agora estão fora da contemplação dessa glória de Deus. O homem regenerado, você vê, é o homem que foi levado a de novo começar a contemplar essa glória que inexoravelmente transforma, porque aquelas pessoas não veem ou não creem simplesmente na glória na soberania de Deus. Eles veem a glória da soberania de Deus e de todos os seus atributos. Depois disso, depois que o homem está morto, todas as realidades que são ainda realidades não são mais realidades para ele. Não é? Todas as outras pessoas vivas estão vendo o céu, estão vendo a terra, estão comendo, estão sentindo cheiros, gostos, mas o homem morto não. Ele está morto para essas coisas. Assim é o coração de todas as pessoas em si. A essência da pecaminosidade humana é que, por natureza, nós sempre vamos trocar a glória de Deus por algo na criação. As coisas vão ter glória para nós, vão ter significado, elas vão trazer, porque nós vemos uma glória nelas, mesmo que elas não tenham, elas trazem efeitos em nossos corações. Hoje de manhã eu estava falando que se alguém falasse que descobrir uma vacina para pandemia, as pessoas iam ficar tranquilas, iam falar: que bom, agora eu estou em paz. Mas elas não conseguem ter paz em Deus, porque para elas a vacina seria real, elas veem a glória da vacina, veem um peso, mas elas não conseguem ver isso em Deus. Quer Deus queira uma coisa, quer outra. Então a Bíblia diz: eles trocaram a glória de Deus por coisas da criação. Paulo diz: trocar a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Ou seja, é a essência do humanismo. Você vê peso e glória naquilo que o homem faz, mas não vê em Deus. Então o coração humano foi criado para valorizar Deus acima de tudo, mas ele começa a valorizar tudo acima de Deus.
ele pode ter tranquilidade, dependendo de algumas coisas no mundo físico que ele tem ou não, dependendo, enfim, de várias coisas que ele dá glória. A essência do pecado é que nós não valorizamos a glória de Deus acima das coisas. Desejamos outras coisas mais do que desejamos a Deus, porque elas são mais gloriosas para nós. Elas são reais, nós vemos a glória delas, enquanto não vemos a glória dele. Deus não é então o tesouro supremo de nenhum ser humano caído, além da obra do Espírito Santo de regenerar o coração. Então há esses obstáculos, não é? Que são quebrados para exatamente nós termos cada vez mais a visão que o Filho tem do Pai e que nós contemplamos na sua oração em torno dessa glória. Nós fomos criados para desfrutar Deus acima de tudo, para glorificar Deus acima de todas as coisas, mas agora esses dois grandes obstáculos se colocaram à nossa frente. Um é o problema da depravação em nossos corações, e que então começaram a ver glória, peso e realidade na criação muito maior do que em Deus. E outro é o problema da justiça no coração de Deus, porque nós desonramos a Deus ao preferir qualquer coisa a Ele, a dar glória a qualquer coisa que não a Ele, ou seja, a confiar, sentir afeições de descanso, de paz, de alegria em coisas que não é Deus, enquanto que em Deus nós falamos que Ele é sábio, mas não descansamos na sua sabedoria, nem temos paz nela. Falamos que Ele é soberano, mas não sentimos nenhuma afeição de segurança por Ele ser soberano sobre todas as coisas. Então, nós desonramos Deus ao preferir outras coisas e dar glória a outras coisas, portanto, estamos sob a justa ira de Deus. Então Jesus está ali naquele dia orando: Pai, glorifica o teu nome. Exatamente, a gente viu, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E portanto, esses dois obstáculos estão entre nós e a eterna alegria em Deus. Nossa rebelião contra Deus e a ira de Deus contra nós. E é por isso que Jesus estava orando ali. Ele glorificaria o Pai resolvendo esses dois problemas, tanto da ira de Deus sobre nós, quanto dos nossos corações, por preferir outras coisas que não fosse a glória de Deus, e isso glorificaria infinitamente o Pai. Então, Jonathan Edwards, ele até quase 20 anos, ele diz, ele conhecia todas as verdades de Deus, mas ele não tinha visto a glória de Deus. Por isso que Jonathan Edwards talvez seja a pessoa que mais falou sobre a glória de Deus, porque quando ele contemplou a glória de Deus, tudo mudou para ele, e através dele, a geração dele, todos nós somos tremendamente impactados com isso. Ele diz assim: é muitíssimo evidente pelas obras de Deus que o seu conhecimento e poder são infinitos. Sendo assim infinito em poder e conhecimento, ele também deve ser perfeitamente santo, pois a falta de santidade sempre demonstra algum defeito, alguma cegueira. Onde não há escuridão nem engano, não pode haver falta de santidade. Deus, sendo infinito em poder e conhecimento, deve ser autossuficiente e todo suficiente. Por isso é impossível que ele estivesse sobre a tentação de fazer alguma coisa errada, pois não teria uma finalidade em fazê-lo. Portanto, Deus é essencialmente santo e nada é mais impossível de ocorrer do que ele falhar. Ele diz: se você vê essa glória, então você descansa. Ele realmente é um esconderijo. Quando Jonathan se aquietou e reconheceu que Deus é Deus, ele disse que a visão dessa glória mudou tudo no seu coração. Ele disse que durante tempos da sua vida, apesar de ser criado num lar em que o Evangelho sempre esteve lá, ele não podia se deleitar na soberania de Deus, por exemplo. Mas agora os seus olhos, ele estava diante de um Deus absolutamente soberano, autossuficiente em si mesmo e suficiente para as suas criaturas. Porque se Deus é autossuficiente e é suficiente para Ele mesmo, ou seja, a contemplação do seu Filho, aquela glória que Ele tinha com o Filho antes da fundação do mundo, é suficiente para o próprio Deus, como não seria para nós, criaturas? Ele é infinito em santidade, portanto, perfeitamente glorioso, ou seja, ele diz, infinitamente belo em todas as suas perfeições. E as ações de Deus, por isso, nunca são motivadas por necessidade de suprir
suas deficiências, porque ele não tem nenhuma. Todas as motivações dele são pela paixão de mostrar a suficiência da sua glória, a beleza infinita da sua glória, que é infinita. E ele faz tudo o que faz, absolutamente tudo, para mostrar a sua glória. E ele faz isso perfeitamente na manifestação da sua glória em seu Filho. Logo, então, nosso dever e privilégio, o dever nosso como filhos de Deus, e o privilégio é conformar-nos com o propósito divino na criação, que é existirmos para esta glória, contemplarmos essa glória e sermos satisfeitos por ela. Então, na história da redenção, ou seja, refletir o valor da glória de Deus, é o que Jesus está dizendo que Ele quer fazer quando Ele está orando a maior oração já feita, pensar, sentir e fazer tudo o que for necessário para engrandecer o nosso Deus. O motivo que impulsiona a verdadeira oração. Nossa razão de ser, a nossa vocação, nossa alegria é tornar a glória de Deus visível. Então, Jonathan Edwards escreve assim: tudo aquilo que é mencionado nas Escrituras como a finalidade última das obras de Deus está incluído em uma única frase: a glória de Deus. O esplendor brilha sobre e na criatura e é refletido de volta para a luminária. Os raios da glória vêm de Deus, a glória de Deus, e nós como espelho vamos refletir, são algo de Deus e são reintegrados de volta à sua origem, assim que a totalidade é de Deus e em Deus e para Deus, e Deus é o começo, meio e fim. Neste caso, esta é a essência da visão fascinada pela glória de Deus. Então essa é assim que Jonathan Edwards possuía uma visão exaltada de Deus em todas as coisas. Deus é o princípio, o meio, o fim de todas as coisas. Nada existe sem que tivesse existido por ter sido criado por Ele. Nada subsiste sem a sustentação de Deus pela sua palavra, e tudo tem a razão da sua existência somente em Deus. Portanto, nada pode ser entendido à parte de Deus. Jonathan vai dizer: você não pode entender nada no mundo a parte de Deus, porque tudo que existe no mundo foi criado para a glória de Deus. E se você separa aquilo da glória de Deus, ou da razão pela qual aquilo existe, você já não tem mais como entender isso. Então, qualquer entendimento de qualquer coisa, ele diz, que exclua a glória de Deus, é um conhecimento superficial. Por exemplo, uma pessoa que vai explicar a alma humana, falar sobre a alma humana, dizer como a alma humana é ou como ela deve ser, mas separa isso da glória de Deus, tudo que ele falar é superficial. Por quê? Porque a alma humana foi feita para desfrutar a glória de Deus, e é exatamente sobre isso que ele não conhece, não fala, e não pode então falar nada que seja realmente substancial sobre a alma e para a alma, já que ele desligou aquilo da razão da existência, pois deixa de fora a realidade mais importante do universo. Você não pode pegar a alma que foi feita para Deus, tirar Deus, que é a razão de todas as coisas, e ainda querer entender a alma. É o que Jonathan está dizendo. Hoje nós mal podemos começar a sentir quanto nós nos tornamos ignorantes de Deus, porque Ele nós vivemos numa atmosfera muito pouco densa da verdade, e se nós não partilhamos dessa visão bíblica, nós nunca nos uniremos conscientemente a Deus na finalidade pela qual Ele criou o mundo. Se nós não estamos cheios dessa finalidade, então nós nunca vamos nos unir a Deus na finalidade pela qual Ele determinou a cruz. E se não nos ajuntarmos a Deus em avançar o seu objetivo no universo, que é a sua glória, então nós vamos desperdiçar nossas vidas. Nós estamos jogando nossas vidas no lixo. Nossas vidas e nossa morte não terão nenhum propósito final pelo qual isso deve existir. O apóstolo Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque tanto de uma maneira como da outra, nós vamos fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados a fazer, manifestar a glória de Deus. Mas quando não é assim, então não é só Jonathan Edwards. Você vê, um outro pregador dos mais importantes que por acaso conviveu com Jonathan Edwards, que é George Whitefield, e que nasceu em 1714, morreu em 1700
portanto, Jonathan Edwards era uns 9 anos mais velho do que ele, e ele foi um homem usado no grande avivamento, tanto na América, junto com Jonathan Edwards, e se hospedou na casa de Jonathan Edwards algumas vezes, como na Inglaterra. Foi incrível, porque ele atravessou o Atlântico algumas vezes naquela época, né, no século XVIII, para participar tanto de um avivamento acontecendo na Inglaterra, quanto na Nova Inglaterra, né, que é a América do Norte. E ele pregou incrivelmente mais sermões do que Spurgeon, mas ele disse que durante muito tempo ele conhecia todas essas verdades, mas isso nunca tinha sido transformado numa visão da glória de Deus, até que alguém deu um livro a ele, um livro de Henry Scougal, e existem algumas obras, alguns livros que têm uma visão tão profunda e clara da verdade, que cada página, não soa como um grande sino, chamando a nossa atenção para a glória de Deus. E esse livro que George de Whitefield recebeu, de Henry Scougal, é exatamente assim, porque inclina todo o nosso ser para um único foco na glória de Deus. E o Espírito usa homens como os Scougal para mostrar mais profundamente a verdade, não apenas a nossa mente, mas a contemplação da glória de Deus em nossos corações. E Scougal, no seu livro A Vida de Deus na Alma do Homem, diz assim: uma alma nunca sabe o que é alegria sólida e prazer substancial. George Whitefield disse que quando ele ganhou o livro, ele estava lendo e leu esse trecho: uma alma nunca sabe o que é alegria sólida e prazer substancial, até que uma vez cansada de si mesma, renuncie a toda a propriedade e se entregue ao autor da sua existência. E ele disse: existia em mim uma sede furiosa de enxergar e ver Deus assim. Assim foi quando eu comecei a realmente ver pastos verdejantes. Então, nem todo mundo responde dessa maneira a um livro assim, mas eu, por exemplo, tenho que admitir que livros sobre teologia, eu leio muito mais livros de séculos e séculos atrás do que livros agora. Por quê? Porque a atmosfera da nossa geração, da nossa cultura, ela é muito densa com os homens, e ela é muito distante da glória, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Mesmo livros, os melhores livros da nossa época, tendem a ter uma densidade que reflete muitas das vezes o humanismo secular. E esses livros assim, não é? A nossa atmosfera da nossa geração é muito densa com o homem, e a atmosfera da nossa cultura é muito distante de tudo que Deus é. Às vezes até em livros nos melhores, às vezes livros reformados, ainda assim você sente isso. Não é assim, por exemplo, com esse livro que George Whitefield disse que ganhou, e enfim, é um livro realmente incrível, e ele foi lembrado como alguém cuja alma inteira parecia engolida, ele diz, na contemplação de Jesus Cristo. Então, Henry Scougal escreveu A Vida de Deus na Alma do Homem em 1677, não é? Quando Henry Scougal tinha 27 anos de idade. Então, para os dias de hoje, as pessoas diriam que ele era muito jovem, não é? Então, ele chegou à universidade na Escócia aos 15 anos. Em 4 anos ele se tornou professor de filosofia, e depois
de 4 anos de ensino, ele deixou a universidade para ser pastor. Depois ele foi chamado de volta, logo depois, para ensinar na universidade, e ele morreu. Ele morreu de tuberculose em 13 de junho de 1678, antes de fazer 28 anos de idade. Então, essa obra tão incrível que atingiu assim George Whitefield, por exemplo, foi escrita por alguém que morreu de tuberculose antes de fazer 28 anos de idade. E você vai ver isso, uma névoa, não é? Uma neblina da providência de Deus, que tantos homens que abençoaram a igreja e foram tremendamente usados por Deus morreram tão jovens. Eu estava mencionando no início John Bradford, que foi queimado na fogueira com 45 anos, mas Henry Scougal morreu com 27 anos de tuberculose. David Brainerd morreu com 29 anos. Henry Martin morreu com 31 anos. Robert Moore McCheyne morreu com 27 anos. Todos eles morreram muito jovens e muito precoces, mas deixaram algo imenso. O que mostra que quando você vê a glória de Deus, não tem nada a ver sobre a idade, não é? Calvino também escreveu a primeira edição das Institutas com 20 e poucos anos. Todos eles fizeram mais pelo reino de Deus do que muitas pessoas que vivem décadas e décadas no mundo e que morrem velhos. Então a conquista de Scougal foi além de todas as expectativas dele mesmo. Ele só contemplou a glória de Deus e estava capturado por isso. Então, esse livro, por exemplo, que mudou a vida de Whitefield, que ele disse que fez ele ver realmente essa glória de Deus que mudou tudo, e fez o Whitefield ser um dos maiores pregadores da história, tanto na Inglaterra quanto na Nova Inglaterra. Na verdade, nem foi um livro que Scougal escreveu. Ele era uma carta. Um amigo dele estava com dificuldades espirituais de alcançar e desejoso de ter uma visão maior de quem Deus é. E Henry Scougal, com 27 anos, escreveu uma carta para o amigo. E ele escreveu uma carta para o amigo com essa necessidade espiritual. E o amigo ficou tão... A carta que Scougal, com 27 anos, escreveu para o amigo, trouxe um impacto tão grande que o amigo começou a mostrar a carta a outras pessoas. O livro tem 100 e poucas páginas, é a carta. Acho que naquela época eles escreviam cartas um pouco maiores. E como essa carta começou a circular, acabou chegando ao bispo Gilbert Burnet, e ele desejou traduzir. E por 300 anos, essa carta que Scougal escreveu com 27 anos para o seu amigo, operou, não é, através da graça de Deus, visões profundas a respeito de Deus. George Whitefield, como eu disse, ele fala assim a respeito dessa obra de Scougal, que foi apenas uma carta. Embora eu tivesse jejuado, assistido tantos sermões e orado e recebido o sacramento por tanto tempo, nunca soube o que era o verdadeiro evangelho, até que Deus me enviou esse excelente tratado pela mão de um amigo que nunca será esquecido. E a experiência de Whitefield confirmou o poder da verdade que ele viu através do livro. George Whitefield diz assim: que raio de vida divina invadiu minha alma. Eu me apaixonei. Conversei com os alunos, com eles, quando eles entraram no meu quarto. Eu deixei de lado todas as conversas insignificantes, afastei todos os livros triviais e estava determinado a estudar para ser alguém que realmente contempla a glória de Deus. A partir desse momento, Deus tem realizado sua obra abençoada em minha alma. Ou seja, Scougal, quando escreveu a carta para o seu amigo, sequer imaginou que um dia haveria um avivamento nos dois lados do Atlântico, e que uma das pessoas mais usadas por Deus para isso seria por causa daquela carta. Então, se esse livro de Scougal tocou o coração de Whitefield tão profundamente,
não surpreende que ele ainda seja incrível quando nós o lemos hoje e vemos como ele é centrado naquilo que o Evangelho é. Há um capítulo chamado A Excelência do Amor Divino. Quando você contempla a excelência, a glória do amor divino, você não só sabe que Deus é amor, mas você vê a glória, como o apóstolo Paulo diz, do amor divino. E ele diz uma sentença que diz assim: o valor e a excelência de uma alma devem ser medidos pelo objeto do seu amor. Então ele está se referindo à alma humana, e ele diz que a alma é medida por aquilo que ela ama, que a excelência da alma é medida por aquilo que ela ama. Se ela ama algo infinito, então ela tem essa dimensão. E se ela ama coisas baixas, ela vai para aquela dimensão, que a medida da alma é a medida daquilo que ela ama. Jesus, por exemplo, disse assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Essa é a medida da alma humana. Ela ama as trevas. Alguém pode dizer, em outras palavras, que o diabo, por exemplo, ele tem uma grande mente, mas você vê, não é a mente que faz você ser grande nesse sentido, ou não, porque o diabo tem uma grande mente, mas o pensamento claro e preciso só é bonito a serviço das afeições certas. Hitler tinha uma grande mente, era uma pessoa que tinha grande, a gente pode botar entre aspas, sabedoria estratégica, mas como não estava a serviço de afeições maravilhosas, então a sua grande mente era um grande mal em vez de ser um grande bem. Então o próprio diabo é um intelecto bastante capaz, mas ele ama as coisas erradas. Portanto, seu pensamento serve ao mal e a sua alma é esquálida, é fútil, é nada como aquilo que ele ama. E estar separado da glória de Deus é exatamente essa descrição também para os homens. Então, para conhecer as proporções de uma alma, você precisa conhecer as paixões de uma alma. É sobre isso que Scoghan dizia, e fala em seu livro: não o que obedientemente nós queremos, mas o que nós desejamos apaixonadamente é o que define o que nós somos. Então isso é claramente o que Scoghan quer dizer com amor. E se nós somos levados pelo Espírito, através da verdade, para aquele lugar onde Jesus está orando por todos aqueles que Ele vai redimir, para que essas pessoas vejam essa glória, nós vamos ver que o que Scoghan quer dizer é que as delícias e prazeres que nós sentimos no que amamos é que define o que nós somos. Diz assim: o amor de Deus é um sentido delicioso e afetuoso das perfeições divinas, que fazem com que a alma se resigne e se sacrifique totalmente a Ele, desejando acima de tudo agradá-lo, e não se deliciando com nada mais do que em comunhão e união com Ele, que a gente viu hoje, ser a razão da verdadeira oração, de cear, estar com Cristo, sendo pronto para fazer ou sofrer qualquer coisa por Ele ou por sua vontade. Portanto, quando o amor é bem colocado, os prazeres da alma são insuperáveis. Os prazeres mais arrebatadores, os prazeres mais sólidos e substanciais de que a natureza humana é capaz são aqueles que surgem dos afetos, de um afeto bem sucedido e aplicado àquilo que tem mais valor. Então nós só podemos olhar para a nossa alma e saber o que ela é quando nós olhamos para a nossa alma e olhamos para aquilo que é o foco do amor de Deus. E Jesus ora, e nós vimos no verso 24 ele dizer: para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. E é assim que nós entramos
na alegria de Deus. Ver essa glória, a glória desse amor, é entrar na felicidade de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,11, o evangelho da glória, na maioria das traduções do Deus bendito. E depois que nós começamos a olhar as versões e as traduções e olhamos o que está na verdade, você vê que muitas vezes na Bíblia fala bem-aventurado, bendito ou feliz. Na verdade é isso, feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, felizes são os humildes de coração. Então, na verdade, o que está escrito é as boas novas da glória do Deus feliz. Então, uma grande parte da glória de Deus é a sua felicidade infinita em seu Filho. E uma grande parte da glória de Deus é que nós começamos a conhecer agora aqui. É essa felicidade, essa é a razão pela qual Jesus morreu, para que eles me amem com o amor com que tu me amas, e experimentem isso. Ser infinitamente glorioso é ser infinitamente feliz. Deus é infinitamente feliz em seu Filho. O Filho, nós vimos que é infinitamente feliz no Pai. E você vê que Paulo usou a frase, a glória do Deus feliz, porque é uma coisa gloriosa que Deus seja perfeitamente feliz, como Ele é. A glória de Deus consiste muito no fato de que Ele é feliz, além de toda a imaginação mais selvagem que eu ou você, a maior imaginação, o maior lugar onde nossa imaginação chegar, não chega aonde está a felicidade de Deus. Então Jonathan Edwards diz assim, parte da plenitude de Deus que Ele comunica é a sua felicidade. Essa felicidade consiste em gozar e regozijar-se. O mesmo acontece com a felicidade da criatura. Ou seja, nós somos felizes naquilo que Deus é infinitamente feliz. E este é o Evangelho da glória do Deus que é feliz. E essa é uma boa notícia, porque se Deus fosse infeliz, o objetivo do Evangelho não podia ser feliz. Porque se Deus não fosse totalmente satisfeito em algo, o objetivo final do Evangelho não seria a satisfação final em algo. Mas Deus é absolutamente, perfeitamente, infinitamente feliz em algo. Então Jesus nos convida a passar a eternidade com Deus. Ele é o caminho para o Pai, mas é para um Deus feliz. Ele diz assim em Mateus 25, 23, quando nós entramos finalmente, quando nós somos glorificados, ele diz, entre na alegria do teu Senhor. Você vê, experimente perfeitamente a alegria, a felicidade de Deus. Ou seja, contemple perfeitamente a mim como o Pai me contempla. Jesus viveu e morreu para que a sua alegria estivesse em nós. Ele diz, para que a minha alegria esteja neles e a alegria deles seja completa. Portanto, o Evangelho é o Evangelho da glória do Deus assim. Então, o que nós precisamos enxergar nessa felicidade de Deus, que a felicidade de Deus é a felicidade em Jesus. Nós vimos, quando estamos olhando para a oração de Jesus, como a felicidade dele está em seu Pai. Mas quando nós olhamos para o fluxo oposto, para que eles me amem com o amor que tu me amas. Ele está falando sobre o fluxo oposto, né? O amor de Deus por ele, a felicidade de Deus nele, a alegria de Deus nele, para que a minha alegria esteja neles, a alegria que eu tenho em ti, e essa alegria seja completa. Então é por isso que Jesus nos deu a conhecer o Pai, para que a gente visse realmente as glórias da sua bondade, da sua alegria, para que essa alegria, essa felicidade fosse real em nossas vidas. No final da sua grande oração de João 17, então ele diz assim no verso 26, eu lhes dei a conhecer o seu nome, e o tornarei conhecido, para que o amor com o qual tu me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, ele fez Deus conhecido para que o prazer que Deus tem nele, o gozo, a alegria, a paz, tudo que o Pai é e tem em seu Filho, pudesse estar em nós e se tornasse também o nosso prazer. Então imagine poder apreciar o que é mais agradável com uma paixão ilimitada.
Nós temos dificuldade de pensar nisso. Nos deliciar na coisa mais agradável que existe, com uma paixão ilimitada e para sempre, sem fim. A nossa experiência agora, se verdadeira, ainda é distante da perfeição da onde nós estamos indo, mas nós já temos as primícias dessas realidades. Então, três coisas ficam no caminho dessa completa satisfação. Uma é que nada tem um valor pessoal suficiente para satisfazer os nossos anseios, os anseios mais profundos do nosso coração. Nada tem nesse mundo. Todas as coisas prometem algo que não entregam, porque na verdade elas foram criadas para apontar para outra coisa. Outra coisa é que nós não temos forças para saborear os melhores tesouros com o seu valor máximo, mesmo quando nós conhecemos o melhor, o maior, o grande, o único grande tesouro. O terceiro obstáculo é a satisfação completa, é que nossas alegrias aqui no mundo, elas terminam. Ou seja, nada naquilo que o homem coloca o seu coração dura, se finda. Mas se o objetivo de Jesus, em João 17:26, se torna realidade, tudo isso muda. Porque ele diz: se o prazer de Deus no Filho se tornar o nosso prazer, então o objeto do nosso prazer, Jesus, será inesgotável, porque ele é inesgotável e tem um valor inesgotável. Ele nunca se tornará chato, cansativo, ou nos decepcionará, como às vezes os objetos que as pessoas e objetos que decepcionam as pessoas, é porque elas esperavam que aquela pessoa ou coisa desse a elas algo que aquelas coisas não podem dar. Então aquilo se torna decepcionante, ou em algum momento cansativo, ou frustrante, por não entregar aquilo que eu queria. Nenhum tesouro maior pode ser concebido que o Filho de Deus. Além disso, nossa capacidade de saborear esse tesouro inesgotável não será limitada por essas limitações humanas, porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo nos levar a ver a glória de Cristo, como o Pai vê. Ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, e nós desfrutarmos do Filho de Deus com o próprio desfrute que o Pai tem nele, para que eles me amem com o amor que tu tens me amado. Isso realmente é ver a glória do amor do Pai pelo Filho, não só saber a respeito disso. O deleite de Deus em seu Filho, então, vai estar em nós, e será o nosso deleite. Isso nunca vai acabar. E o objeto do nosso amor é imutável, perfeito, jamais frustrante, jamais decepcionante, e infinitamente criativo em mostrar toda a sua beleza por toda a eternidade. Então o amor deles, um pelo outro, do Pai pelo Filho, no Espírito, será o nosso amor por eles, e portanto nosso amor por eles nunca morrerá, ou será frustrado, ou se cansará. O prazer de Deus é, antes de tudo, esse prazer infinito em Cristo. Jesus naquela hora está orando para que o Pai seja glorificado, em nos levar a ver essa glória que eles têm por toda a eternidade. A Bíblia nos revela isso enquanto mostra a face de Cristo brilhando como um sol. O sol foi criado para nós termos uma visão disso, para quando fosse falado para nós sobre a glória de Cristo, nós tivéssemos uma imagem. Em Mateus 17, Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, e quando eles estão sozinhos lá, algo absolutamente surpreendente acontece, algo maravilhoso. De repente Deus puxa, Deus tira a cortina da encarnação, e ele deixa brilhar a glória real do seu Filho diante deles. E o versículo 2, o capítulo 17, diz assim: seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Pensem nisso. O seu rosto brilhava como o sol,
e suas vestes ficaram brilhantes como a luz. Pedro e os outros ficaram totalmente aterrorizados, amedrontados. Pedro já velho, Pedro no fim da sua vida, em 2 Pedro 1, 17 e 18, ele conta esse acontecimento de Mateus 17, 5, e ele fala sobre a visão majestosa que eles tiveram quando viram a face de Jesus brilhando como o sol e suas vestes brilhando como a luz. E ele diz aquilo que Deus disse lá em Mateus 17, 5: este é o meu filho amado, em quem eu estou totalmente satisfeito, ou seja, em quem eu sou perfeitamente feliz, em quem está toda a minha alegria. Ouça ele, ouça ele. Quando Deus declara abertamente que ele ama e se deleita em seu filho, ele quis que aquelas pessoas tivessem uma visão dessa glória, que ninguém vê, essa glória inimaginável do filho, que ninguém vê como pai. Então Mateus 17, 6 diz assim: seu rosto brilhava como o sol, suas roupas se tornaram translúcidas como a luz, e os seus discípulos caíram sobre os seus rostos. A questão não é apenas que os humanos devem admirar tal glória, a questão é que Deus não está sempre dizendo assim: olha, vocês têm que admirar a glória do meu filho. A questão mais incrível no texto é que ele mostra que Deus desfruta desse esplendor, Deus se deleita nessa glória. Deus não só diz: olha, ele é meu filho, é maravilhoso, você tem que se deleitar nele. Não, Deus está dizendo algo assim: ele é o deleite do meu coração, ele o revela sob uma luz ofuscante como o sol e diz: esse é o meu prazer, esse é o meu filho amado. E certa vez na praia, eu estava lendo a Bíblia, de manhã eu costumava passar férias ali em Bicuí, e o sol começou a nascer. Às vezes eu acordava de manhã cedo, já estava meio claro, o sol, tem muitas montanhas por ali, e já estava claro, mas você não viu o sol ainda. De repente o sol aparece, e você, quando o sol está nascendo, ou quando ele está morrendo de tarde, você pode olhar um pouco para o sol. E enquanto eu lia a palavra de Deus, eu estava lendo esse texto, e o sol estava nascendo, você podia ver aquela unha, aquela coisa vermelha aparecendo, não é? E mais alguns minutos que eu olhei, estava lendo a Bíblia, quando eu olhei de novo, o sol já estava totalmente ofuscante. Ou seja, eu não podia mais olhar para o sol. Nós sabemos que quando tem eclipses, é dito: olha, não olhem diretamente para o sol, isso pode causar problema na sua retina. E então, quando o sol saiu finalmente, como uma bola, não é? Dourada, do mar ali, eu não podia mais olhar. E então eu estava lendo esse texto e pensando em João, em Apocalipse 1, verso 16, diz assim: seu rosto era como o sol brilhando em sua força total. O rosto de Cristo. Então, quando a gente olha para o sol e a gente não consegue manter nossos olhos fixos no sol, ainda que a gente quisesse, quem pode ver o sol na sua glória ao meio-dia? A Bíblia diz que quando Jesus brilhou assim, o seu rosto, os discípulos caíram com o rosto no chão, porque nenhum de nós consegue olhar para o sol assim. A resposta é: quem pode contemplar a glória total de Cristo? Ninguém, só Deus. O Pai, ele pode olhar para o sol que Cristo é ao meio-dia. Nós não podemos, não é? O brilho do rosto do Filho brilha, em primeiro lugar, para o desfrute do Pai. Só o Pai consegue olhar para o brilho final de Cristo, como o sol. Nós não conseguimos, apesar de diariamente estarmos com o sol sobre nós, ficar olhando para o sol, né? Não podemos, mas Deus diz: olha para essa
para esse sol brilhando infinitamente, diz: esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer, em quem está toda a minha alegria, que é todo o meu deleite. Você deve cair, é isso que ele está dizendo naquele momento para os apóstolos Pedro, Tiago e João, ou para João lá em Pátimos. Você deve cair de cara no chão e se virar, mas eu nunca me viro. Eu continuo com meus olhos totalmente fitos, em seu esplendor, todos os dias, com amor infinito, durante toda a eternidade. Eu estou com os olhos contemplando o sol. E você pode pensar consigo mesmo, certamente isso é uma coisa implícita em João 17, 26, na oração de Jesus ao Pai, que chegará um dia que nós poderemos não simplesmente ver a glória de Deus em Cristo e sermos totalmente impactados em afeições por ela, mas cairmos como os apóstolos, que não podiam ficar olhando para o sol. Um dia nós vamos poder ver a glória dele olhando para o sol como nós não podemos. Não é? Que chegará o dia em que eu terei a capacidade de me deliciar com o filho como o pai faz. Essa é a oração dele no momento que ele está indo em direção à cruz. Meus olhos frágeis terão o poder de absorver a glória do filho brilhando em sua força total. Seria como nós podermos olhar para o sol do meio-dia e continuar com os olhos lá, nos deleitando com a beleza do sol, porque é isso que o pai faz, não durante um tempo, mas por toda a eternidade. O prazer que Deus tem em Cristo se tornará então o prazer que nós temos em Cristo. Nós temos agora um penhor disso, nós temos uma visão dessa glória, e essa visão, Paulo diz, uma visão dessa glória, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, nos muda. Mas João diz, quando nós o vermos como o Pai vê, quando nós pudermos olhar para o sol, sem termos que cair, podemos fitar nossos olhos, então nós seremos transformados. Essa é a visão beatífica. Mas você vê que o Pai vê glórias em Cristo, que precisou de toda a criação para nós termos uma ideia dessa glória. Porque você vê que o Pai quer mostrar o Filho como o sol que brilha assim, mas o Pai também mostra o Filho de uma maneira que parece oposta a isso. Ele diz assim, e o Pai fala de palavras de carinho e deleite em seu Filho numa outra ocasião. Ele falou aqui, em Mateus, no Monte da Transfiguração, ou lá em Apocalipse para João como o sol. Mas no batismo de Jesus, o Espírito de Deus desce como uma pomba, enquanto o Pai diz a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa quando ele mostra o seu Filho como sol, mas agora ele diz a mesma coisa quando uma pomba manifesta algo de Cristo. Diz assim em Mateus 13, 16 e 17: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria. A imagem é completamente diferente. Não é um sol poderoso que nós não podemos olhar, que nos cega, que fez os discípulos caírem, né? Não é o brilho intolerável do sol, que está acima das nossas capacidades olhar, mas é uma pomba vulnerável, silenciosa. É o tipo de animal que as pessoas pobres ofereciam no sacrifício do templo. Todo mundo tinha que oferecer um sacrifício, e ele tinha que ser compatível com aquilo que a pessoa recebe de Deus. Então, pessoas com posses tinham que dar sacrifícios que eram compatíveis com o que eles tinham, mas as pessoas mais pobres, elas poderiam oferecer uma pomba como esse sacrifício. Por exemplo, quando Jesus foi apresentado, José levou uma pomba. Nós sabemos que eles estavam entre as pessoas mais humildes, porque esse era o sacrifício de pessoas assim. Era um animal que as pessoas pobres ofereciam para sacrifício no templo, uma pomba. E o prazer de Deus em seu Filho vem não apenas dele brilhar como o sol, não é? Mas também da beleza da sua mansidão. Você vê que o Pai se deleita na supremacia do seu Filho,
em como ele serve, em como Paulo descreve em Filipenses 2, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque sendo igual a Deus, não teve por usurpação se apegar ao seu direito, mas se humilhou. Então o pai ama o filho porque ele é o sol e ao mesmo tempo ele pode ser representado como uma pomba. O pai ama o filho, João 3,35 diz, e entregou todas as coisas em suas mãos. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem minha alma se deleita. Então Mateus cita esse testemunho do Antigo Testamento sobre a alegria do pai. Ele cita Isaías, a alegria do pai, e conecta a unção do Espírito e a mansidão de Cristo. E Mateus 12:18-20 então diz assim: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Então o próprio coração do pai exulta em como seu filho é manso e humilde de coração. Não é incrível? Ele exulta na glória infinita do seu filho, que é como um sol brilhando, que ninguém pode olhar. Ao mesmo tempo, ele tem uma alegria infinita em seu filho pela sua humildade, a sua mansidão, sua prontidão, a obediência. Então, quando um caniço está já quebrado, dobrado, ele está prestes a quebrar, e o servo de Deus o mantém com tanta ternura, e o coloca no lugar, e cuida com tanta ternura, que até que ele seja curado. É o seu toque manso. Quando um pavio está fumegando, ele é frágil, quase não há mais calor, quase não há chama, mas esse servo, o Filho de Deus, ele não chega bruscamente. O que a Bíblia está dizendo é que ele segura e sopra tão suavemente até que o pavio queime novamente. Está falando sobre essa doçura. Então, o valor que Cristo está orando ao Pai para que nós vejamos, tanto tem a ver com o sol que brilha em sua justiça infinita, que é a alegria do coração do Pai, como uma pomba, que é manso, que é o animal que os mais pobres podiam oferecer em sacrifício. Então, você vê, o valor e a beleza do Filho vem da sua majestade. Ele é todo poderoso, ele criou o universo, mas vem também da sua mansidão. Vem da maneira como essas coisas estão na mesma pessoa, como ele é o Deus todo-poderoso e é humilde. Essas coisas são estranhas. Um Deus humilde é estranho para nós. Quanto maior, mais glorioso, mais majestoso, mais poderoso algo é, menos humilde é. Então, quando o anjo clama em Apocalipse 5:2, quem é digno de abrir o pergaminho ou os livros e quebrar os 7 selos? A resposta veio assim em Apocalipse 5:5, porque ninguém era digno. Nós sabemos que João começou a chorar, e a resposta foi que ele não chorasse. Por quê? Não chores, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para que ele possa abrir o livro e os seus 7 selos. Deus ama, ele tem todo o seu prazer. Ele diz: esse é meu filho amado. Ele ama o seu filho como o leão da tribo de Judá. O poder infinito. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sol que brilha, e é por isso que ele é digno aos olhos de Deus para abrir o livro. Ele tem a história em suas mãos, ele criou todas as coisas, ele é o verbo de Deus, e ele pode então desdobrar e abrir o livro da história, e a história culminar no propósito final de Deus. Ele é o sol, mas a imagem não está completa, não é? A voz diz para João: o leão da tribo de Judá venceu, o leão da tribo de Judá conquistou.
mas no versículo seguinte descreve a aparência de quando João olhou para o leão da tribo de Judá. E diz assim: e entre o trono e as quatro criaturas viventes, e entre os anciãos, eu vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ou seja, Jesus é digno do deleite do Pai, não apenas como leão, mas também como cordeiro que foi morto. Um dos sermões de Jonathan Edwards, que Deus usou para o grande despertar na América do Norte, 1734, 1735, como eu tinha dito antes, George Whitefield participou do avivamento tanto na Inglaterra quanto esse aqui, e um dos sermões que foram usados por Deus para começar esse grande despertar é o sermão chamado A Excelência de Cristo. Eu já disse aqui que esse para mim é o maior sermão que eu já vi. Para mim é o maior sermão pregado na história da igreja depois dos tempos dos apóstolos. E nele Jonathan Edwards revela exatamente a glória de Cristo, de Deus, e ele descreve assim: a admirável conjunção de diversas excelências de Cristo. E seu texto é Apocalipse 5, 5 e 6, que revela essas diversas excelências no cordeiro e no leão. É sobre isso que Jonathan Edwards diz: Deus se deleita e tem sua felicidade, sua alegria infinita, em que ele contempla aquilo que satisfaz o seu coração em Cristo, que tem essas belezas díspares. Ele mostra a glória, não é, de Cristo, que combina atributos que parecem ser incompatíveis e impossíveis de estar na mesma pessoa. Alguém ser o sol e ser mostrado como uma pomba, porque nada pode ser mais frágil e nada mais poderoso. Ou ser o leão e o cordeiro, não é? Essa é a beleza. O que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo, é que quando você contempla essas belezas, você contempla a glória. Você não sabe que ela existe, você contempla, tudo muda. Você vê realmente a glória de Deus na face de Cristo. Então, Jonathan diz assim: em Jesus Cristo, nesse sermão, se encontra infinita alteza e infinita condescendência, justiça infinita e graça infinita, glória infinita e humildade infinita, majestade infinita e mansidão transcendente, profunda reverência por Deus. Ou seja, Jesus, você vai ver sempre que ele se ajoelha, ele chama Pai Santo, Pai Santo. Ele fala várias vezes Pai Santo. Ele tem uma reverência, mas ele é igual ao Pai. Então, Jonathan está dizendo, ele tem profunda reverência por Deus e igualdade com Deus. Ele tem a maior dignidade para receber o bem. Ou seja, se há alguém que merece todo o bem e só o bem, e nada mais do que ser exaltado por toda a criação, é Cristo. Ele merece toda a glória. E Jonathan diz assim: ele tem a maior dignidade para receber todo o bem, mas a maior paciência para sofrer todo o mal. Ele sofreu todo o mal como uma ovelha muda. Enquanto nós achamos, nós que não temos nenhuma dignidade, não merecemos receber bem algum, qualquer mal que chega a nós achamos que não é. Mas ele não. Ele que merece receber toda a glória e todo o bem, tem a maior paciência sob o sofrimento de todo o mal. Um grande espírito de obediência e domínio supremo sobre o céu e a terra. Ou seja, todo o céu e a terra é sustentado por ele, mas no entanto ele está sempre pronto a obedecer, quando na verdade tudo tem que obedecer a ele. Ele tem soberania absoluta e perfeita resignação. Ele tem autossuficiência e uma dependência e sujeitão ao seu Pai. Ou seja, Jesus como Deus é autossuficiente, mas no entanto ele ama se sujeitar ao propósito do Pai, à vontade do Pai. Então, embora as qualidades de humildade e mansidão não tivessem se manifestado até Jesus se tornar um homem, como Deus exaltado, nunca tinha se manifestado a paciência para sofrer o mal,
a capacidade de obedecer até a morte, a mansidão. Nunca podia ter sido visto ele como um cordeiro. Apesar disso, nunca poder ter sido visto pelos anjos, por exemplo. Todas essas qualidades de humildade e mansidão não se manifestarem até a sua encarnação, o Pai via elas e o Pai se deleitava nelas. O Pai sabia que o seu Filho era o Deus Todo-Poderoso e era humilde, que ele era como um sol brilhante e como uma pomba. Ele sabia que o seu Filho é todo-poderoso, soberano, mas que ele é manso e humilde de coração. Você vê, ele não passou por uma conversão ao se tornar homem, e se submeter à vontade do Pai e morrer pelos eleitos. Ele sempre foi eternamente o Deus eterno e o Deus humilde, o Deus que merece tudo e toda a obediência, mas que estaria pronto a obedecer. E é por isso que o amor que o Pai tem pelo Filho está lá por toda a eternidade. Então, na oração, no versículo 24, Jesus diz: Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, nunca houve um tempo em que o Pai foi negado a ele o prazer de se deleitar na glória de Cristo, tanto do Cristo Criador Todo-Poderoso, quanto daquele que é manso e humilde de coração. Essas belezas estavam lá, por isso que Jonathan diz que são belezas que pareciam ser impossíveis de estar na mesma pessoa. Deus também amou o seu Filho no próprio ato de criar o universo, não é? E nós podíamos gastar tempo olhando para todas as coisas, como o Pai se deleita no Filho. Então, nenhum outro relacionamento se aproxima desse. E todo relacionamento foi criado para manifestar a glória desse relacionamento. Ele é totalmente único. O Filho é absolutamente único nas afeições do Pai. Nada recebe as afeições do Pai a não ser o Filho. Ele é o Filho unigênito do Pai, como está em João 1,14, 18, 3,16 e 18, e 1 João 4,9. Existe o Filho por geração eterna. Os outros filhos, nós somos por adoção em Cristo. Em Cristo ele nos ama. Ele não tem nenhuma afeição que possa ser fora assim de Cristo. E Gálatas 4, 4 e 5 diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para redimir os que estavam debaixo da lei, para que pudessem ser adotados como filhos. Somente ao ser levado pelo Espírito Santo a Cristo, e então recebermos Cristo, é que nós somos capacitados, como João 1,12 diz, a nos tornarmos filhos de Deus. Jesus frequentemente se referia a Deus como meu Pai, como o Pai, mas Jesus nunca falou de Deus como nosso Pai, nunca, exceto quando ele vai ensinar como os discípulos têm que orar, e diz: vocês vão orar, Pai Nosso. Mas Jesus nunca falou assim, nosso Pai, não é? Ele, por exemplo, ensina a oração em Mateus 6,9. Uma vez ele usou uma expressão notável, mas deixando essa clara diferença. Ele diz assim em João 20,17: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você vê, ele é Pai dele de uma forma única, e Pai de vocês em mim, meu Deus e vosso Deus. Então, o relacionamento entre Deus Pai e o seu Filho eterno é único. É para isso que nós estamos olhando, extasiados, quando estamos vendo a oração de Jesus ao Pai em João 17. Sua intimidade e comunhão são incomparáveis, a ponto de Jesus dizer assim em Mateus 11:27: ninguém conhece o Filho exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai exceto o Filho. Ou João 1,18: ninguém nunca viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o fez conhecido. Então Jesus falou com um carinho, intimidade sem precedentes em relação ao Pai, a ponto que seus inimigos queriam matá-lo. Ele diz assim em João 5,18: porque ele chamou Deus de seu próprio Pai, tornando-se igual
a Deus. Essa intimidade do pai com o filho era tal que ele abriu todo o seu coração para ele. Ele diz assim em João 5,20: o pai ama o filho e mostra a ele tudo o que ele mesmo está fazendo. Ele é a causa de tudo que o pai faz, o propósito, e ele não retém nada ao seu filho que se humilha, se torna um homem. Jesus diz assim em João 3, 34, 35: aquele a quem Deus enviou pronuncia as palavras de Deus, pois não é por medida que ele lhe dá o Espírito. O pai ama o filho e entregou todas as coisas em suas mãos. E quando o filho realiza o plano redentor do pai, porque todo o plano redentor é do pai para manifestar o seu prazer e deleite no filho, o coração do pai está repleto de expressões de amor cada vez mais intensas pelo filho, de tal maneira que João 10, 17 diz assim: por esta razão o pai me ama, porque eu dou a minha vida. O pai sempre soube que Jesus, que seu filho faria isso, seria obediente até a morte, daria a sua vida, mas agora isso está acontecendo na história. Essa estima excessiva que o pai tem pelo seu filho se espalha sobre todos aqueles que realmente foram dados. Ele está nessa oração dizendo: aqueles que tu me deste, não é? Ele diz: se alguém me serve, Jesus diz em João 12, 26, o pai o honrará. O pai não consegue, o pai não tem nenhum prazer e deleite em algo que desonra a Cristo. Essa é a definição do pecado, não é? É por isso que pensem em Paulo dizendo: não tem minha vida por preciosa, contanto que ela manifeste tudo que Cristo é. Jesus está dizendo: homens assim, que Deus salva e regenera, o coração dele está nessa pessoa totalmente, se deleitando. Por quê? Porque essa pessoa foi levada a me honrar. Assim o pai procura todos os meios possíveis para manifestar o prazer dele infinito no filho. E você vê que a essência da oração de Jesus é o seu prazer infinito em seu pai, e incluindo o inverso. Em Hebreus 10, 27 diz: quanto pior punição você acha que será merecida pelo homem que rejeitou o Filho de Deus? O que o Hebreus está dizendo é o seguinte: se a lei condena todos os homens dessa forma, quão pior é alguém ter ouvido, escutado sobre o Filho de Deus e achado que realmente alguma coisa ou pessoa poderia dar algo a ele que Cristo e somente ele não pudesse dar. Então, todo frescor bíblico é nos levar àquilo que nós podemos ver de maneira mais profunda em João 17. Esse relacionamento infinito de amor, deleite e felicidade entre o pai e o filho. E o Evangelho é o Evangelho da glória do Deus feliz em seu Filho. Então é impossível exagerar a grandeza da afeição do Deus Pai tem pelo seu único Filho. E nós vemos essa afeição ilimitada por trás da lógica de Romanos 8:32. Quem não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Paulo está dizendo o seguinte: se você conhece, se você tem uma tênue visão e ideia do amor infinito do pai pelo filho, e para que ele mostrasse a glória do seu filho, ele deixou e enviou o seu filho, decretou a morte na cruz, como agora ele não ia completar o que ele fez? Não é? O que faz esse versículo funcionar é a imensidão infinita do amor do pai pelo filho. A suposição de Paulo é que não poupar o próprio filho para mostrar essa glória infinita do seu filho naqueles que ele deu ao seu filho, que são objeto da oração de Jesus no capítulo 17, era a coisa mais difícil que você podia imaginar para o pai. E se ele fez isso, Jesus, como Paulo colocou simplesmente em Colossenses 1,13, Jesus é o filho do seu amor. E se alguma vez houve uma paixão de amor no coração de Deus, é a paixão pelo seu filho, é o que move ele fazer todas as coisas. E um velho puritano certa vez disse: Deus nunca muda de humor ou se refaz em suas afeições, nem perde
o seu entusiasmo. Então, sim, Deus, existe algum entusiasmo, uma alegria, um deleite, que sempre esteve lá, desde toda a eternidade, e o move em tudo que Ele faz, é o seu amor pelo seu Filho. Isso nunca vai mudar, isso nunca esfriará, isso queima com fervor e zelo inimagináveis para nós. Portanto, nós podemos afirmar, junto com Jonathan Edwards, a infinita felicidade do Pai consiste no desfrute do seu Filho. Se a infinita felicidade do Pai consiste no desfrute do seu Filho, e na oração Jesus está dizendo, para que eles me amem com o amor que tu tens me dado, que tu tens me amado antes da fundação do mundo, você vê que o propósito é que a gente desfrute da infinita felicidade do Pai, começando agora e se abrindo por toda a eternidade. Portanto, quando dizemos que Deus ama seu Filho, nós não estamos falando sobre um amor abnegado, queridos. O amor de Deus pelo seu Filho não é igual ao amor que Ele tem por você ou por mim. Nós não estamos falando de um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor misericordioso. Nós estamos falando de um amor de deleite e prazer. O amor que Deus tem por nós é maravilhoso, porque é um amor gracioso. Nós não merecemos esse amor. O amor, nós não somos o objeto adequado do amor de Deus. Deus não se inclina a ser condescendente quando Ele derrama todo o seu amor em seu Filho, porque o seu Filho é um objeto que merece todo o amor dele. É assim que Deus nos ama. Ele nos ama sendo condescendente. Ele nos ama olhando para nós em Cristo, porque nós mesmos somos um objeto da sua ira e não do seu amor. Mas quando Ele nos coloca em seu Filho, em tudo que o seu Filho fez, então em Cristo Ele nos amou e nos predestinou. Mas só em Cristo. Nós mesmos não somos objeto adequado. Nada é um objeto adequado do amor de Deus a não ser Cristo. Quando Ele ama Cristo, Ele não ama com amor condescendente, com amor misericordioso, com amor... Não. Jesus merece exatamente aquele amor. Assim Deus ama o seu Filho. Ele está totalmente satisfeito. O amor dele pelo seu Filho não é um amor benevolente, é um amor que é exatamente do tamanho do valor que o Filho tem. A alma dele, o coração de Deus se deleita no Filho. Quando ele olha para o seu Filho, ele desfruta, admira, aprecia e preza totalmente no que ele vê. Não há nada de condescendente. Então, o primeiro grande prazer de Deus é o prazer em seu Filho. Deus se deleita em ser Deus. E nós podemos concluir, para terminar, que o prazer de Deus em seu Filho é um prazer em si mesmo. Porque visto que o Filho é a imagem de Deus, o esplendor de Deus, a expressa e perfeita imagem do que Deus de fato, então, portanto, o deleite de Deus em Cristo é um deleite em si mesmo. A alegria original, primal, profunda e infinita de Deus é a alegria que Ele tem em suas próprias perfeições, que estão lá, perfeitamente em Cristo. E ao vê-las refletidas na glória perfeita do seu Filho, Paulo fala da glória de Deus na face de Cristo, em 2 Coríntios 4,6. Por toda a eternidade, Deus contemplou e contemplar o panorama das suas próprias perfeições na face do seu Filho. E isso é a sua felicidade infinita. Tudo que Ele Ele vê refletido pleno e perfeitamente na face do seu Filho. E nisso Ele se alegra de maneira infinita. No começo, isso pode parecer vaidade, não é? Seria vaidade se nós, seres humanos, encontrássemos nossa alegria em olharmos para a nossa própria imagem, porque nós seremos vaidosos, presunçosos, egoístas. Por quê? Porque nem tudo nós podemos ou devemos imitar Deus. Esse foi o primeiro engano de Satanás no Éden. Ele tentou Adão e Eva a tentarem ser como Deus da maneira que nós não podemos ser como Deus, a saber, ter uma autoconfiança, uma satisfação em si mesmo. Só Deus pode ser autoconfiante.
Só Ele pode depender dele mesmo para todas as suas afeições, para tudo que Ele é. Todos nós devemos confiar em Deus. Deus deve ser autoconfiante. Quando nós somos autoconfiantes, nós somos diabólicos, porque nós estamos nos fazendo deuses quando não somos nada. Do mesmo modo, nós somos criados para algo infinitamente melhor e mais nobre e mais profundo do que olhar para nós mesmos. Nós somos criados para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é idolatria, e vai ser uma decepção para nós. E por isso há tantas pessoas decepcionadas no mundo e infelizmente na igreja. Deus é mais glorioso de todos os seres. Ele é o Criador, a fonte de todas as coisas. Não amá-lo e se deleitar nele é uma perda infinita e uma ofensa infinita. Mas o mesmo não é verdade para Deus. Como Deus não deve insultar o que é infinitamente glorioso, se deleitando no que é infinitamente glorioso. E como Deus não cometeria idolatria, honrando e tendo todo o seu prazer naquilo que merece toda a honra e glória infinita. Então Deus deve amar e se deleitar, Jonathan Edwards diz, com sua própria beleza e perfeição acima de todas as coisas. E Ele faz isso contemplando a sua glória na face de Cristo. Para nós, fazer isso diante do espelho é a essência do orgulho, da vaidade e de um coração diabólico. Deus fazer isso diante da face do seu Filho é a justiça, porque realmente Ele está olhando para a coisa mais gloriosa, perfeita e razão de todas as coisas. Não é a essência da justiça atribuir o valor adequado às coisas. Se você atribui o valor errado a uma coisa, isso é injusto. Então Deus seria injusto se Ele não se deleitasse completamente em tudo que o Filho é, a expressão da coisa mais valiosa que existe, o que o próprio Deus é. E isso não é especulação irrelevante, é o fundamento da nossa esperança. Isso tornará cada vez mais óbvio para nós o que Deus tem para nós. Isso é a essência da oração que Jesus está fazendo ali em João 17. Então, nessa justiça divina, centrada em Deus, reside o maior obstáculo da nossa salvação. Pois como Deus ama Jesus infinitamente a sua glória, qualquer coisa que o desonra provoca a sua ira infinita. Então a condenação é essa, que Jesus não foi honrado, o Deus Filho não é honrado como o Pai o honra, nem o Pai é honrado como o Filho o honra. Pois como um Deus justo jamais poderia colocar sua afeição em pecadores como nós, que desonraram o seu Filho, a glória do seu Filho, que é a sua imagem. Mas a maravilha do Evangelho é que nessa justiça divina reside também o próprio fundamento da nossa salvação. A infinita consideração que o Pai tem pelo Filho torna possível para mim, um pecador, miserável, perverso, ser amado e aceito no Filho, pelo valor dele, porque em sua morte ele justificou as ofensas infinitas que eu cometi contra Deus. E só ele, sendo infinito em valor, poderia propiciar as ofensas infinitas que Josemar cometeu contra Deus, preferindo coisas e se deleitando em coisas que não eram Deus. Agora eu posso orar com uma nova compreensão, a oração do salmista no Salmo 25:11, que diz: pelo amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha culpa, pois ela é imensa. Ou seja, Deus só poderia perdoar um miserável como eu, se de alguma maneira Ele pudesse fazer isso por amor dele mesmo, do seu nome. Um novo entendimento é que Jesus agora expiou o pecado e reivindicou a honra do Pai. Ele era um sacrifício tão perfeito, imenso, quanto a ofensa que eu cometi contra a glória e a perfeição desse Deus. Portanto, essa imensidão e perfeição dele podia ser a propiciação para a imensidão da minha culpa. E nós vamos ver isso repetidamente na Bíblia, como o prazer infinito do Pai em sua própria perfeição é a fonte da nossa alegria eterna no sacrifício perfeito do seu Filho. E é sobre isso que Jesus está orando: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que ele glorifique a ti. E o fato de que o prazer de Deus em o seu Filho é o prazer em si mesmo, não é, você vê, vaidade, é o Evangelho. É por isso que ele pode propiciar a minha culpa infinita.
não é? E é para isso que aqueles que o Pai deu ao Filho são levados. É sobre isso que Jesus está orando quando ele começa a sua oração. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Vamos orar, queridos, vamos orar. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to